Sim, estamos ao vivo, 7 de setembro de 2021, às 7 horas em ponto, ouvindo o sino da igreja aqui, badalando pertinho para falar sobre qual é o caminho mais curto para atingir a independência financeira. Eu vou te falar hoje sobre qual é o caminho mais curto para você atingir a independência financeira. Sim, eu vou falar de novo sobre independência financeira, só que com outro olhar, com outro aspecto, com outras cenários, outras coisas. Eu vou trazer o material mais completo que eu já produzi sobre independência financeira. Vai ser hoje, no dia da independência do Brasil, eu vou trazer o conteúdo mais completo que eu já criei sobre independência financeira. Vai ser um apanhado de muitos itens, enfim, tanto que eu vou começar o conteúdo assim, eu vou fazer a minha intro bem rapidinha e o conteúdo direto, assim, não vai ter nem tempo para esperar a galera entrar, porque hoje vai ser uma live densa com conteúdo, beleza? Bora lá. Seguinte, para quem é essa live? Para quem que é o conteúdo da live de hoje? Para pessoas que queiram tranquilidade financeira no futuro, tá? O objetivo principal dessa live é que vocês saiam daqui sabendo como montar o seu próprio caminho para atingir a sua independência financeira, e o objetivo secundário é que vocês saiam dessa live querendo atingir essa independência financeira, se for algo que faça sentido para vocês, também para os objetivos de vocês. Beleza? Seguinte, vamos lá, nem vou passar pelos tópicos porque tem bastante coisa, então já vou iniciar direto no conteúdo, só dando aquele recadinho inicial, tá? Se você está vendo essa live, independente se você está vendo depois ou está vendo ao vivo aqui comigo, é importante você ter itens para você anotar perto de você. Então tenha, por exemplo, canetas, lápis, tenha coisas para você anotar perto de você, e de repente também um caderninho para você anotar algumas coisas, e tá, um caderno para você escrever algumas coisinhas, porque vai ser conteúdo denso, conteúdo importante, conteúdo que você vai sair daqui e vai poder aplicar esse passo a passo, tá? Então fica aqui comigo. Se você de repente tá vendo depois, não tem problema, mas acompanha assim, tira depois suas dúvidas, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, no meu blog, no meu LinkedIn, depois você vai poder tirar essas dúvidas também, beleza? Seguinte, vamos começar o conteúdo. Beleza. Eu vou falar de novo sim sobre independência financeira, eu sei disso, tá? Só que de uma outra forma. Antes de mais nada, eu dei uma leve reformulada no conceito da minha definição de independência financeira. Se você viu minha live na semana passada, você sabe que meu conceito de independência financeira era diferente desse que eu vou falar para você agora. Mas eu dei uma leve reformulada por conta de um amigo que participou da live da semana passada, e ele me ajudou a pensar melhor e falar assim, acho que de repente o conceito pode ser diferente, tá? Independência financeira para mim é o momento em que a pessoa opta por não trabalhar mais e passa a viver de rendas vindas do seu patrimônio. Só que se não trabalhar é aquele trabalho que você tem hoje, o teu padrão, né? Aquele que a tua profissão atual, tá? Então você passa a não trabalhar nesse sentido e começa a viver das rendas vindas do seu patrimônio, beleza? Só que para viver das rendas vindas do seu patrimônio, antes você precisa formar um patrimônio, tá? Se você viu outras lives minhas, você sabe que para chegar nesse ponto de viver dessas rendas, você tem um certo caminho a percorrer, certo? Nessa live de hoje, eu vou te falar sobre o caminho mais curto para atingir a independência financeira, mas atenção, saiba que se fosse assim tão fácil, todo mundo chegaria lá, beleza? É simples atingir a independência financeira? É, mas é fácil? Não. Como assim? A independência financeira, ela pode ser conquistada em qualquer momento da sua vida, desde que você siga os 3 passos da riqueza, que é o planejamento, a preparação e a execução. Tá? Daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes sobre esses 3 passos, mas antes eu quero te falar por que atingir a independência financeira ela é simples, mas não é fácil. Tá? Para chegar lá você precisa guardar dinheiro, gastar menos do que você ganha e investir esse dinheiro guardado. É simples, né? Tipo, fazer esses 3 passos é simples, só que não é fácil. Por quê? Existem algumas dificuldades e alguns obstáculos que podem e devem te atrapalhar, como, por exemplo, imprevistos e gastos inesperados, diminuição de renda, investimentos que não rendem o que você esperava, gastos esperados, gastos não planejados, não conseguir guardar todos os meses o valor necessário para chegar na tua independência financeira, decidir onde investir para chegar na tua independência financeira, entre outras dificuldades e obstáculos. E um outro exemplo de algo que é simples, mas não é fácil, é ter uma barriga de tanquinho.
tá? Para ter uma barriga de tanquinho, você precisa comer bem, se exercitar com frequência e evitar alguns tipos de alimentos, certo? É simples, tipo, você viu, eu falei em 3 passos como é que você consegue, é simples. Só que dá um baita de um trabalho ter uma barriga chapada de tanquinho, e não é todo mundo que quer essa barriga também, e tudo bem, tá? E da mesma forma, você não precisa querer a independência financeira, porque saiba que ela dá trabalho e nem todo mundo quer pagar esse preço. Tá? Como eu te falei agora há pouco, eu vou te dar o caminho mais curto para atingir a independência financeira, só que ele não é curto, ele não é pequeno, ele é menor que o caminho tradicional. Tá? E se você sentir que você quer pagar esse preço, beleza. Se não, beleza também e tá tudo certo. Show? Vamos lá. Quais são os 3 passos da riqueza? Com detalhes agora. Planejamento. Quanto que você precisa acumular para chegar à tua independência financeira? É o primeiro passo do teu planejamento. Segundo passo, em quanto tempo você vai acumular esse patrimônio? Quanto tempo você tem para atingir essa meta? Terceiro passo, quanto você vai juntar por mês e por ano? Quarto passo, onde você vai investir? E quinto, quanto você pretende retirar por mês ou por ano quando chegar a tua hora da tua independência financeira. Tá? Então esse é o planejamento, esses são 5 passos do planejamento do primeiro passo da riqueza. Tá? São 3 passos da riqueza: planejamento, preparação e execução. O planejamento chegou agora. Preparação: ter um orçamento montado para saber quanto você ganha e quanto ou onde você gasta. Segundo passo, ter conta em pelo menos um banco e uma corretora. É a preparação para a tua independência financeira. O orçamento e 2 contas, uma corrente e uma num banco e numa corretora, beleza? E terceiro passo da riqueza, execução. Seguir o orçamento que foi montado e fazer ajustes quando for necessário. Primeiro passo. Segundo passo, guardar e investir mensalmente ou anualmente o valor que foi determinado por você. Essa é a parte que mais exige foco e disciplina, tá? Agora um ponto super importante que eu já falei em outras lives também. Começar e parar não vai te fazer chegar à independência financeira. Assim como começar, parar, voltar, começar, parar e voltar de novo. Também não vai te fazer chegar à tua independência financeira. Alguns obstáculos vão aparecer no caminho? Sim, claro que sim, só que não parar depende de você. Eu vou citar um filme, uma frase de um filme da Marvel que eu assisti ontem. Se você não mirar em nada, você não vai acertar em nada. Se você não mirar em nada, você não vai acertar em nada. Ou seja, mesmo que a independência financeira não seja o seu objetivo, é importante ter algum objetivo, beleza? Eu sei que eu falei bem rápido agora nesse começo, mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, senão eu vou passar já para outros itens aqui da nossa live. Esse daqui foi o primeiro item da live, a gente tem mais 5 desses itens, então assim, me fala se vocês estão com alguma dúvida. Se tiver, manda a dúvida, se não, manda um joinha, manda um ok, manda um sem dúvida, só para eu saber aqui no chat. Eu sei que tem um delayzinho entre a hora que eu falo e a hora que vocês recebem essa pergunta, então vou esperar um pouquinho, tomar uma água que está bem quente hoje também. Então só ver se vocês têm alguma dúvida, senão eu vou dar sequência por aqui. Acho que talvez não tenhamos dúvidas. Vamos seguir? Vamos seguir, beleza. Seguinte, existem 2 fases bem diferentes quando você está buscando a tua independência financeira. Tem a fase de acumulação e a fase de usufruto, tá? A fase de acumulação é a fase em que você acumula o patrimônio que seja suficiente para atingir a tua independência financeira. A fase de usufruto é a fase em que você vai usufruir desse patrimônio. Essas fases precisam estar bem equilibradas em relação à duração de cada uma. Não adianta pensar que você vai acumular um patrimônio por 15 ou 20 anos e viver dele por 30, 35 ou até 40 anos. As 2 fases precisam estar bem equilibradas, porque durante a fase de acumulação, o foco ele acaba sendo em guardar dinheiro constantemente, seja mensalmente ou anualmente, e buscar investimentos potencialmente mais rentáveis. A fase de usufruto, nessa fase, o foco está mais na estabilidade e previsibilidade dos rendimentos e na proteção da inflação.
Tá? Então isso é importante, são duas fases bem diferentes, a fase de acumulação e a fase de usufruto. Eu vou falar mais para frente, inclusive, sobre os investimentos mais adequados, que têm as características mais adequadas para esses dois tipos de fase, para essas duas fases, para você atingir a tua independência financeira, beleza? Seguinte, quais pedras você vai encontrar ou podem aparecer no teu caminho? Por quê? Vamos lá, saiba que todo planejamento, ele tá meio que predisposto a acontecer uma coisa ou outra que não dá tão certo. Eu já fiz lives falando com você sobre o que você pode fazer para lidar com imprevistos que vão aparecer no teu planejamento. Aqui eu falo sobre algumas pedras também que vão aparecer, tá? Para você já ficar esperto, ficar esperta, ficar ligado nisso, e quando acontecer, se acontecer, você sabe como também lidar com essa situação, tá? Então, primeira pedra que pode aparecer no teu caminho. Primeira pedra é guardar todos os meses ou anos o valor necessário para você atingir a tua independência financeira. Por que isso é uma pedra? Porque manter a constância e a frequência de guardar todos os meses um valor fixo para montar algo que você não vai poder mexer não costuma ser algo tão prazeroso. E a maioria das pessoas acaba pulando um mês ou outro por não entender ou não lembrar da importância da sua independência financeira ou dos teus objetivos. Isso é algo que pode acontecer com você e muito provavelmente vai acontecer com você, tá? O segundo ponto, decidir onde investir. Porque algumas pessoas, por não saberem onde investir, elas acabam travando nessa parte e não dão sequência para atingir a sua independência financeira. Eu vou falar mais para frente sobre isso, mas lembre-se que existem investimentos diferentes para cada fase. A fase de acumulação e a fase de usufruto, e mesmo que você não saiba ainda onde investir, é mais importante você começar, tá? Temos plateia aqui, temos doguinhos latindo, tá tudo certo, é isso aí, tá tudo bem também, tá, pessoal? Se vocês estão me ouvindo aqui, é isso aí que importa, beleza. Temos plateia ao vivo hoje, hein? Convencer sua família ou seu companheiro ou companheira da necessidade de vocês atingirem sua independência financeira, tá? Quando a sua família ou seu companheiro ou companheira está de dieta, é muito mais fácil você também querer comer melhor, tá? Só que quando só você está de dieta e as pessoas da sua casa continuam comendo doces e frituras, a tua força de vontade é colocada à prova o tempo inteiro. É importante sim você conscientizar as pessoas ao teu redor da importância de você atingirem a independência financeira de vocês, mas se você não conseguir, comece a guardar dinheiro independente do que elas estão fazendo, tá? O benefício no curto prazo vai ser seu. Esse é um outro obstáculo, é uma outra pedra que pode aparecer no teu caminho, não pedra no sentido de te puxar para baixo, mas de ser um obstáculo para você, beleza? Outra pedra, gastos inesperados, tá? Esse tipo de gasto ele aparece quando você já atingiu a sua independência financeira, com certeza, e com certeza absoluta aparecem também gastos inesperados ou emergências quando você ainda está formando, está montando a tua independência financeira. Então fique tranquilo, fica tranquila que existem soluções e alternativas para controlar esses obstáculos, mas fique atento porque você vai passar por eles na sua trajetória também. Gastos esperados é a quinta pedra que você pode encontrar no teu caminho. Quais são os gastos esperados? IPTU, IPVA para quem tem carro, matrícula escolar para quem tem filho, aniversários, datas comemorativas, acontecem todos os anos, mas todos os anos eu também ouço dos meus clientes que esses tipos de gastos desequilibraram as finanças deles. E quando há desequilíbrio financeiro, onde é que você ataca para equilibrar novamente? É muito comum as pessoas usarem o dinheiro que está sendo guardado para montar sua independência financeira e cobrir esses gastos anuais esperados. Então não faça isso para você atingir a tua independência financeira mais rápido. Outro ponto, gastos não planejados. Uma coisa é você ter uma emergência ou um gasto inesperado. Outra coisa é você gastar além do que poderia e usar parte dos seus investimentos para cobrir essa brecha do seu orçamento. Esses gastos não planejados são um grande vilão na formação da tua independência financeira e se você não estiver atento ou atenta a eles, pode comprometer sua independência financeira e até mesmo entrar em dívidas. Pela minha experiência, essas são as 6 principais pedras que você vai encontrar no seu caminho para chegar até a tua independência financeira. Beleza?
Agora, sabendo os 3 passos da riqueza, as principais pedras que você pode encontrar no teu caminho, seria muito importante saber o quão perto você já está da tua independência financeira hoje. Semana passada eu falei sobre aposentabilidade e hoje eu vou retomar alguns pontos principais desse conceito que vão te ajudar a construir sim esse caminho mais curto para você atingir a tua independência financeira. Na aposentabilidade, para quem não lembra do conceito, eu vou recapitular aqui rapidinho. A gente vai medir quantos por cento das suas contas atuais poderiam ser pagas pelos juros dos seus investimentos caso você parasse completamente de trabalhar hoje. Ou seja, só os juros dos seus investimentos seriam responsáveis por pagar quanto das suas contas mensais atuais. E a conta é simples. Pega a previsão total dos juros dos teus investimentos e divide pelo valor total das suas contas atuais. Exemplo, se a previsão é receber R$1.000 de juros por mês nos teus investimentos e as suas contas mensais são de 5.000, você divide 1.000 por 5.000 e descobre que a tua aposentabilidade hoje ela está em 20%, ou 0,2, 0,20, ou faz vezes 100 esse valor, 20%. Ou seja, você já atingiu, nesse exemplo, 20% da sua independência financeira. Tá? Se for mais fácil, faça a conta anual dos juros dos investimentos e divida por 12 para ter um número mais aproximado. Tá? Pegou esse ponto? Então divide a previsão total dos juros dos teus investimentos pelo valor total das suas contas por mês, talvez seja até um pouquinho mais simples, né? Aí você descobre quanto da tua independência financeira você já atingiu. Só qual que é o grande ponto agora? Você precisa descobrir uma previsão total desses juros, tá? Então, assim, quanto será que teus investimentos vão render atualmente por mês ou por ano para você poder chegar nesse cálculo da aposentabilidade? Então, qual que é o primeiro passo que você vai fazer? Levanta tudo que você tiver de patrimônio, tá? Eu vou passar uma listinha rápida aqui, tudo que você pode pensar e listar para falar assim, bom, é isso que eu tenho de patrimônio hoje e depois fazer algum cálculo de juros, tá? Primeiro item desse patrimônio que você pode listar, investimentos em renda fixa, poupança, CDBs, Tesouro Direto, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures, tá? Então tudo que você tiver de investimento de renda fixa, você lista. Depois, investimentos em fundo, renda fixa, multimercado, fundos cambiais e fundos de ações. São também alguns dos tipos de fundos que você pode ter. Lista todo o dinheiro que você tem em fundos hoje. Investimentos em renda variável, ações, ETFs e fundos imobiliários. Renda variável, investimentos que você compra na bolsa de valores e que oscilam constantemente para cima ou para baixo, tá? Então, lista tudo que você tiver desses tipos de investimento também. E outros ativos como imóveis, fundo de garantia e sim, a aposentadoria do INSS. Para quem acompanhou a live da semana passada sabe que eu coloquei a aposentadoria do INSS porque essa é uma renda passiva que você pode vir a receber ou até já recebe e ela faz parte sim do seu bolo do que você recebe de dinheiro que pode pagar, que já está pagando de repente, ou pode pagar ou já está pagando algumas das suas contas, tá? Então faz parte sim do cálculo de aposentabilidade, a tua renda, a tua aposentadoria do INSS, beleza? Depois você vai precisar fazer algumas contas para entender qual que é o fluxo anual de juros aproximado que você está recebendo de cada investimento também. Então vou te dar alguns exemplos para facilitar. Atualmente o CDI está em 5,15% ao ano. Se você investe num CDB que paga 100% do CDI, você tem um investimento que potencialmente rende 5,15% ao ano, ou seja, cada R$1.000 nesse CDB, ele pode render R$ 51,50 por ano, ou aproximadamente R$ 4,30 por mês. Então, você sabendo disso, que a cada R$1.000 esse é o potencial de juros mensal e anual, você já começa a calcular melhor a tua aposentabilidade. Com relação às ações, eu vou te pedir para considerar não o quanto ela sobe ou desce, tá? Mas considerar o dividend yield, ou seja, quanto que essa empresa ela pagou ou pode pagar, tá, de dividendos ou juros sobre capital próprio
por ação para cada sócio, tá? Então, dividend yield é exatamente isso. Quanto que uma empresa pagou, pode vir a pagar de dividendos, de lucro, né? De passar para os sócios, né? O lucro da empresa, parte do lucro da empresa, quanto que ela pode pagar ou quanto que ela pode pagar ou já pagou, beleza? Então, é esse dividend yield que você vai considerar nas tuas ações e não sobe e desce, tá? Se uma empresa custa hoje R$40 na bolsa, e tem um dividend yield de 5%, ela já pagou ou pretende pagar R$2 por ação para cada sócio. Tá? E você vai pegar cada ação que você possui, buscar o dividend yield e calcular quanto que potencialmente você pode receber por ano e depois dividir por 12 para descobrir quanto que potencialmente você pode receber por mês. Lembrando que tem algumas ações que pagam dividendos mensais também. Tá? São percentuais bem baixinhos, mas se você está pensando já numa fase de usufruto, né, de pensar nessa aposentabilidade, ações que pagam dividendos mensais, você, né, pode incorporar na tua carteira e te ajudar nessa parte também. Se você quer saber quais são as ações, né, que pagam dividendos mensais ou como é que as empresas pagam, quais empresas pagam mais e tal, procura no Google, dá um Google literal, agenda de dividendos ou datas dos dividendos para você ter essa visão, ter essa noção e já saber, né, quanto que você precisa ter em ações para também ter um bom retorno, beleza? Com relação aos fundos, não dá para simplesmente pegar a rentabilidade do último ano ou dos últimos 12 meses, né? Enfim, para você ter... porque a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, mas dá para pegar os últimos 12 meses como base, fazer a conta para descobrir quanto pode ser que renda no próximo ano de investimento e dividir por 12 para ter um valor mensal aproximado. Então você pode pegar quanto que rendeu no passado um determinado fundo, dividir por 12 para você depois, né, descobrir quanto que o teu investimento pode vir a render como referência, não como expectativa, tá? E por último, com relação aos imóveis, talvez esse seja o investimento mais fácil de calcular, porque se o imóvel está alugado, você já recebe um valor mensal de aluguel. E é esse valor que você vai considerar nos teus cálculos, tá? Observação muito importante que serve para todos os investimentos e que você precisa ter noção agora. Para calcular a tua aposentabilidade da forma mais precisa possível, é importante considerar os juros dos investimentos, já descontado o imposto de renda, ou seja, os juros líquidos dos investimentos. Essa parte é bem importante para você não pensar que está com a tua aposentabilidade melhor do que realmente você está. E por último, some todos os valores dos juros dos investimentos e divida pelo valor das suas contas mensais para encontrar como é que está a tua aposentabilidade atual. Beleza? É assim que você vai calcular, né, a aposentabilidade. Lucas, você falou muito rápido. Lucas, tem muita coisa, não tem problema. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram, no Facebook, no YouTube. Depois você pode pegar o roteiro dessa live como artigo no meu blog da LM Finanças Pessoais, que é a minha consultoria, ou no meu LinkedIn. Você vai conseguir pegar e depois fazer com calma. É importante você entender o conceito e tirar suas dúvidas aqui comigo agora. Então eu vou perguntar se você tem alguma dúvida nesse momento, se vocês têm alguma dúvida nesse momento. Se não, eu vou seguir para o próximo item aqui da live, que a gente tem bastante conteúdo hoje, bastante conteúdo aplicado. Talvez tudo que eu já tenha falado sobre independência financeira está concentrado na live de hoje. Então, se você tem qualquer dúvida nesse momento, é importante você perguntar, beleza? Então, vou esperar um pouquinho, ver se você tem alguma dúvida e tomar uma água enquanto isso. Será que vocês estão sem dúvida? Vou seguir aqui o conteúdo em 3, 2, 1. Bora lá. Seguinte, então depois de fazer esses cálculos, tá, você vai encontrar um percentual de aposentabilidade, certo? Naquele primeiro exemplo que eu dei, a pessoa estava com 20% das contas pagas pelos juros dos investimentos, tá? Isso é bom ou isso é ruim? Você vai chegar na tua independência financeira quando os juros dos teus investimentos pagarem 100% ou mais das suas contas mensais e anuais. Antes disso, eu vou te mostrar uma tabela que eu já mostrei na semana passada também, para você avaliar como é que está a tua aposentabilidade atual. E eu tentei colocar essa tabela no meu feed e não deu certo, então eu vou colocar no meu story mais para frente, beleza? Então assim, seguinte, como é que está a tua aposentabilidade atual?
Olha essa tabelinha aqui. Então, primeiro, os anos 18 a 30, 30 a 45, 45 a 60 e mais de 60 anos. E aqui os percentuais 0, 25, 50, 75 e 100%. É autoexplicativo? Né, que quando você está com o verde, você está com uma boa situação de aposentabilidade, o amarelo é uma situação que exige um pouco mais de atenção e o vermelho exige mais atenção ainda. Eu não vou falar para vocês nessa live de hoje sobre exatamente como você vai lidar com cada uma dessas 3 etapas, como é que você faz para melhorar na fase amarela, na fase vermelha e tal, até porque a fase verde é só manter o que você está fazendo, mas tem uma live, sim, semana passada, que eu falei sobre aposentabilidade e como lidar com cada um desses cenários, tá? Então, assim, seguinte, olhando essa tabela, se você está com, né, juros de até 25% pagando suas contas e você tem menos de 30 anos, isso é bom. De 30 a 45, isso exige um pouco mais de atenção. Se você está com 45 para frente, com medo, né, com juros não pagando nem 25% das suas contas, já começa a ficar vermelho para você. É uma situação que exige um pouco mais de atenção, uma situação um pouco mais crítica, tá? Se você está com até 30 e 45 anos e está chegando nos 50%, é uma ótima situação, tá quase ficando verdinho já, não tá amarelo ainda, mas já tá quase ficando verdinho. Então fique com isso na cabeça, tá? Entenda que hoje a tua aposentabilidade mostra a tua situação atual, mas ela é mutável completamente, você consegue melhorar completamente qual a cor, onde você está atualmente, fazendo algumas coisas, gastando menos, ganhando mais, investindo melhor, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer, mas é importante você saber onde está a tua aposentabilidade. Se você quiser saber a fonte dessa tabela, eu montei com base na minha experiência, no que eu faço também há 11 anos na consultoria e em cursos de educação financeira, como o Suas Contas em Dia, que vai abrir inscrições ainda esse mês, beleza? Então, fique atento nisso também, fique atento, fica ligadinho nessa parte também. Seguinte, você vai precisar agora investir essa grana, tá? E você precisa ficar atento em 4 pontos. Guardar dinheiro constantemente, investir de acordo com o teu perfil de risco, mas pondo uma pimentinha de vez em quando. Você precisa se proteger da inflação no longo prazo e se proteger de outros riscos, principalmente durante a fase de acumulação, tá? Mas onde faz mais sentido investir em cada fase? Na fase de acumulação, a liquidez ela não é tão relevante assim e dá para pensar sim em colocar uma certa pimenta. A segurança e a estabilidade podem ficar em segundo plano e os investimentos mais adequados com essas características são os investimentos em renda fixa que paguem inflação mais um percentual, tá? Então, esses investimentos te protegem diretamente da inflação. Os que têm essas características mais adequadas e tal são o Tesouro IPCA, as debêntures, os CRIs e os CRAs. Tá? Te protege da inflação e mantém o seu poder de compra preservado. Um outro tipo de investimento com essas características, fundos imobiliários. Por serem investimentos de renda variável, você até pode ganhar na valorização das cotas que você comprar, mas esse não é o principal ganho dos fundos imobiliários. Cada fundo imobiliário distribui mensalmente para os cotistas o valor dos aluguéis que arrecadou no mês, ou seja, mensalmente você vai receber um dinheiro extra e vai poder reinvestir para acumular mais patrimônio. E detalhe, os fundos imobiliários têm seus aluguéis reajustados pela inflação anualmente, então também é uma forma indireta de você se proteger da inflação. Pensa nisso e lembra como a aposentabilidade é quanto você recebe de dividendos dos seus investimentos. Quando você já começa a investir em fundos imobiliários, você já começa a melhorar a tua aposentabilidade também, ou seja, chegar mais perto de atingir a tua independência financeira. Show? Ações. Pensa na fase de acumulação e não pensar em ações não faz o menor sentido. Assim como nos fundos imobiliários, você pode ganhar sim com a valorização das ações, mas o principal ponto é que você passa a ser sócio e sócia das empresas quando você compra essas ações. Você também pode receber dividendos e juros sobre capital próprio para reinvestir e acumular mais patrimônio. E algumas dessas empresas também fazem constantemente reajustes pela inflação nos seus produtos e serviços, ou seja, protegem a receita da inflação também, tá? Na fase de usufruto, a segurança, estabilidade e liquidez
passam a ser muito mais importante. Ainda mais para os primeiros resgates que você for fazer logo no comecinho. Então assim, dá para dividir os investimentos na fase de usufruto em 3 partes. Curtíssimo prazo em até 1 ano, curto prazo entre 1 e 2 anos e longo prazo acima de 2, tá? Por curtíssimo prazo, os investimentos mais adequados são Tesouro Selic, CDBs de bancos de médio e grande porte que rendam perto de 100% do CDI, fundos DI e até mesmo a poupança, porque te dão liquidez, estabilidade e segurança. Tá? Curto prazo, entre 1 e 2 anos, investimentos mais adequados, Tesouro Selic, CDBs de bancos de médio e grande porte também, que rendam 100% perto do CDI, L6 e LCAs que rendam perto de até 95% do CDI ou mais. Tá? Por que as L6 e LCAs entraram no lugar dos fundos DI e da poupança? Porque curto prazo, entre 1 e 2 anos, você pode abrir mão um pouquinho da liquidez. E quando você abre mão um pouco da liquidez, as L6 e as LCAs elas têm esse prazo, você não pode retirar o investimento antes do prazo de resgate, ou seja, quando você investe nesses tipos de investimento, você não pode tirar o dinheiro antes e tudo bem, porque você tem um prazo ali de 1 ou 2 anos para poder usar essa grana, então faz sentido usar esses investimentos também para ter um pouquinho mais de rentabilidade, afinal L6 e LCA são isentas de imposto de renda, beleza? Longo prazo, acima de 2 anos, investimentos mais adequados, tesouro pré-fixado, CDBs de bancos de médio porte que rendam mais de 100% do CDI, L6, LCAs que rendam mais de 95% do CDI, debêntures e fundos multimercado. Por que eu não coloquei renda variável aqui? Dá para usar? Até dá. Tá? Até dá para usar uma renda variável. Só que pensa que essa é uma fase em que você já está usufruindo do patrimônio que você tem. Você já conquistou a sua independência financeira. Então é ideal que você corra o menos risco possível. Tá? Dá para usar? Dá para usar esses investimentos também em renda variável. Recomendo? Talvez um percentual baixo. Tá? Entre 10% e 20% no máximo, quando você já está na fase da independência financeira atingida, beleza? Seguinte, agora, qual valor guardar para montar a tua própria aposentadoria, a tua própria independência financeira? Para saber qual que é o caminho mais curto para você atingir a tua independência financeira, antes você precisa saber em quanto tempo você pode atingi-la. Em quanto tempo você pode chegar na tua independência financeira, para depois encurtar esse caminho. E de novo, eu vou te mostrar uma outra tabela, tá? Que se você já acompanhou outras lives minhas, você já viu essa tabela também, onde você consegue calcular sozinho ou sozinha quanto você quer ou pode guardar para atingir a tua independência financeira, em quanto tempo você vai atingir a sua independência financeira também. Então vamos lá, mostrar mais uma vez uma tabelinha aqui no meu Note. Seguinte, o que tem aqui nessa tabela? Rentabilidade dos investimentos acima da inflação, então 3, 4, 5, 8, 10, e valor guardado da sua renda, 10, 20, 30, 40 ou 50%. Então aqui você coloca quanto que você pretende guardar e quantos por cento podem render o teu investimento, tá? E aqui você encontra a quantidade de anos que demora para você atingir a tua independência financeira, beleza? Então, seguinte, você olhando para a rentabilidade e para o quanto você pretende guardar, você sabe que quanto mais render seus investimentos e quanto mais você guardar, mais rápido você chega na tua independência financeira também. Então, esse é um ponto muito importante. Se quiser, printa essa tela, dá uma olhadinha depois com calma. Eu vou colocar também no meu story essa tabela para você poder ver depois com calma. Mas esse é o número de anos que você levaria para atingir a tua independência financeira. Beleza? Agora eu vou voltar aqui, vocês vão voltar a me ver, tá? Já expliquei a tabela acima. Agora sim, chegamos no caminho mais curto, nas alternativas para você atingir a sua independência financeira mais rapidamente ou como que você pode acelerar esse caminho. Até agora na live eu vou fazer uma recapitulação rápida, mas antes, deixa eu perguntar se você tem alguma dúvida, porque, de novo, tem bastante conteúdo nessa live, ainda vai ter bastante coisa para eu falar também, mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida até agora, antes de falar sobre o caminho mais curto para você atingir a tua independência financeira e como que você pode acelerar esse caminho também. Vamos lá. Ver se você tem alguma dúvida. Sempre tem um delay, então vou esperar uns minutinhos, uns segundinhos, na verdade, minutinhos não. Segundinhos pra gente começar
Aí falo sobre os principais pontos para você encurtar o caminho para atingir a tua independência financeira. Recebi um joinha por enquanto. Acho que vamos seguir, né? Então vamos seguir, beleza. Primeiro ponto que acelera a sua independência financeira é ter a menor amplitude financeira possível. Amplitude financeira é um conceito simples que eu criei para mostrar qual que é a diferença entre o quanto você gasta e o quanto você guarda. Quanto menor for a sua amplitude financeira, melhor. Porque isso significa que a diferença entre o que você gasta e o que você guarda é menor também. Se você guarda 10% da sua renda, isso significa que você gasta 90%, certo? Os 10% que você está guardando e investindo, eles vão ser responsáveis por manter os 90% dos teus gastos atuais no futuro. Se você guardar 20%, 30%, 40% ou até mesmo 50% ou até mais, essa amplitude financeira fica cada vez mais equilibrada. E além do dinheiro que você está guardando ser responsável por manter menos gastos, essa é a primeira forma de deixar o teu caminho mais curto para atingir a independência financeira. A minha recomendação para você nesse primeiro ponto é: busque sim diminuir teus gastos para melhorar a tua amplitude financeira e melhorar a tua aposentabilidade também, que eu acabei de falar. Fazer isso significa que o teu custo de vida diminui e que os juros que você precisa que os teus investimentos gerem, também passam a ser menores. Então você mata dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro ponto é manter a tua amplitude financeira o menor possível, porque é o teu caminho ele fica mais curto para atingir a independência financeira também. O segundo ponto que acelera a tua independência financeira é colocar, de vez em quando, uma gasolina aditivada nessa conta. Como assim? Algumas pessoas recebem bônus anuais, 13º salário, restituição do imposto de renda e férias, por exemplo. Se você é uma dessas pessoas, aproveite essas granas extras para deixar o teu caminho mais curto para atingir a independência financeira também. Não precisa guardar todo o dinheiro extra que você receber. Mas imagina o seguinte: para atingir a independência financeira, você se planejou para guardar R$ 1.500 por mês, tá? Todos os meses R$ 1.500, o que dá R$ 18.000 no ano, tá? Se você receber 13º, férias, mais bônus, e somando isso, dá uns R$ 15.000 naquele ano, 13º, férias e bônus, mais uns 15 mil. Se você guardar a metade, você ainda vai ter R$ 7.500 para gastar com o que você quiser e vai guardar os outros 7.500 para acelerar essa conquista. Só para você ter uma ideia, esses 7.500, fazendo uma conta de cabeça, eles equivalem a 5 meses do dinheiro que você guarda normalmente mensalmente. E quando você coloca o efeito dos juros compostos sobre esses 7.500, ao longo de anos, essa grana extra ela vai acelerar e muito o seu caminho. Então, colocar uma gasolina a mais aí vale a pena, faz sentido, recomendo, tá? Agora, se você não tem bônus anuais, não tem 13º, não tem restituição de imposto de renda, não tem férias, eu vou te ajudar a buscar essas granas extras de outras formas, tá? Você pode seguir duas formas que, de novo, se você já viu outras lives, eu já te falei sobre elas, só que hoje eu vou falar novamente com detalhes. Você pode seguir a estratégia do caixa rápido para levantar uma grana rápida ou fazer o exercício da limonada. A estratégia do caixa rápido lá tem 4 passos para você seguir. Então anota, fica atento, fica atenta. Se quiser depois pega de novo o vídeo, assim, anota, vai com calma, pausa. Mas agora a estratégia do caixa rápido tem 4 passos importantes. Passo 1. Para num cômodo da sua casa, tá? Tipo como a sala, o quarto, a cozinha. Passo 1 é você parar no cômodo. Olha que fácil. Passo 2. Olha ao teu redor, tá? O que você está vendo nesse cômodo que você não tem usado ou tem usado muito pouco nos últimos meses? Então dá uma olhadinha no que você tem usado pouco, não tem usado. No passo 2 é você dar uma olhada no teu ambiente. Passo 3. Separe esses itens e faça algumas contas, tá? Dá para levantar dinheiro rápido com esses itens? Assim, por quanto você pode vender esses itens que você acabou de olhar no seu ambiente? Passo 4. Anuncie esses itens em sites de venda de produtos de seminovos ou usados e tal.
4 passos para você seguir e fazer a estratégia do caixa rápido a seu favor, assim, rapidamente você levantar uma grana. Como é que você acelera essa parte de receber essa grana? Se você fizer uma pesquisa nos sites em que você for anunciar, olhou assim, quero vender, por exemplo, uma garrafa. Quero vender essa garrafa e tal, pesquisei e no Mercado Livre estão anunciando essa garrafa por R$50. Se você quiser vender por 50, você sabe que você tem o potencial de conseguir R$50 também. Para acelerar, você pode vender por 40 ou 45, oferecer frete grátis. Então você sabe que você diminui a tua margem, você diminui o dinheiro que você vai receber, mas você tem uma garantia um pouco maior que você vai vender esse item também um pouco mais rápido, e aí levanta essa grana que vai te ajudar a acelerar o caminho para atingir a tua independência financeira, beleza? Segunda forma, sobre o exercício da limonada, que eu falei também algumas vezes, mas agora eu vou te dar novamente os detalhes. Você tem 3 passos principais para seguir. Primeiro, liste 50 atividades que você poderia fazer como renda extra. Segundo passo, classifique cada atividade usando 5 critérios: potencial de fazer dinheiro no curto prazo, sustentabilidade, potencial de fazer dinheiro no longo prazo, aptidão para realizar aquela atividade e tesão em fazer aquela atividade, tá? Para facilitar, use as cores verde, amarelo e vermelho na hora de fazer essa classificação, ou seja, verde para aquilo que você tem mais vontade ou que tem mais potencial de fazer dinheiro, amarelo aquilo que é médio e vermelho que tem potencial baixo, beleza? Para analisar, então terceiro passo, para analisar quais atividades assim você vai seguir ou tende a seguir para fazer uma grana a mais, tira já as que tem mais vermelhos ou amarelos, tá? Foca nas que tem mais verdes e nas que tem características que você mais precisa nesse momento em relação a gerar novas rendas. Exemplo, se você precisa de algo que te dê um dinheiro rápido no curto prazo, foca nessa atividade. Se você precisa de algo um pouco mais, que te dê um pouco mais de tesão, está precisando ter um pouco mais de energia para fazer mais dinheiro, foque nessas atividades também e assim por diante. Então, pegando as 5 características: potencial de fazer dinheiro no curto prazo, sustentabilidade, potencial de fazer dinheiro no longo prazo, aptidão e tesão em fazer essa atividade, você vai classificar e vai escolher qual ou quais delas você segue a partir de agora para acelerar o teu caminho para chegar mais perto na tua independência financeira, beleza? Terceiro ponto é que deixa o caminho mais curto para você atingir a independência financeira é colocar de vez em quando uma pimenta nos seus investimentos. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente está falando de investimentos para médio e longo prazo, então assim, você vai precisar tomar sim alguns cuidados, como eu falei agora há pouco, mas também buscar investimentos mais rentáveis. Eu falei agora há pouco de ações e fundos imobiliários, certo? Investir em renda variável costuma ser bem importante para atingir a tua independência financeira, sim. Não só pelo potencial retorno desse tipo de investimento, altas e baixas, né, da bolsa, mas também pelos dividendos que elas podem gerar, como eu falei agora há pouco. E além da renda variável, eu te recomendo a começar a olhar para alguns investimentos de renda fixa um pouco mais apimentados também, garantidos pelo FGC ou não, garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito ou não. Tá? O que é o Fundo Garantidor de Crédito? O dinheiro que a pessoa tem em CDBs, LCIs, LCAs, na poupança ou na conta corrente, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito em até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, no limite de R$1 milhão a cada 4 anos. Isso significa que, se você tiver com seu dinheiro investido nesses investimentos e tal, e a instituição financeira quebrar, você tem até 250 mil garantidos de volta. Só que além desses investimentos, existem outros de renda fixa que não são garantidos pelo FGC, mas que tem uma forma de entender se são bons investimentos ou não, antes de você colocar a sua grana neles, e são um pouquinho mais apimentados, que são as debêntures, os CRIs e os CRAs. A principal forma que eu recomendo de você analisar esses investimentos, debêntures, CRIs e CRAs, é através do rating das empresas emissoras. O que é o rating? Rating é uma nota que as agências de classificação de risco dão para países, empresas e bancos. Quanto maior for essa renda, quanto maior for essa nota, então quanto maior for essa nota,
menor tende a ser o risco que você tem de não receber de volta o valor investido. E o contrário também é verdade. Quanto menor for essa nota, maior o risco do seu investimento. As agências de classificação de risco mais famosas são a Moody's, a Fitch e a S&P ou Standard & Poor's. Tá? Então, quando você for buscar algum investimento, uma debenture, um CRI, um CRA, procure o rating, R-A-T-I-N-G, rating do emissor desses papéis, beleza? O quarto ponto que acelera a tua independência financeira é estudar seus investimentos e rebalancear a tua carteira de tempos em tempos. Logo no começo da live, eu falei que eu tinha mudado um pouco a minha definição de independência financeira para momento em que a pessoa opta por não trabalhar mais na sua ocupação principal e passa a viver de rendas vindas do seu patrimônio. Antes eu falava sobre renda passiva, né, que a pessoa não trabalhava para atingir. Só que um amigo meu me ajudou a perceber que a renda não é passiva porque a pessoa estuda para investir melhor. Ou seja, existe sim trabalho envolvido, mesmo que seja num número um pouco menor. Então, sim, o caminho mais curto para atingir a sua independência financeira envolve estudar os teus investimentos atuais e novas oportunidades também, seguindo o que eu falei até agora durante a live, beleza? Depois, é importante rebalancear sua carteira de investimentos de tempos em tempos. Não existe um período certo, mas eu não recomendo usar um período menor do que um mês para mexer nos teus investimentos, sendo que esse rebalanceamento ele poderia ser feito até em espaços de tempos maiores, a cada 3, 6 meses, enfim. Então, de tempos em tempos, faça um rebalanceamento da sua carteira. Eu costumo usar com os meus clientes e com os meus alunos a teoria das carteiras ou teoria de Markowitz, mais um rebalanceamento usando um percentual fixo para cada categoria de investimento. A teoria de Markowitz ou teoria das carteiras é uma metodologia utilizada para você encontrar o equilíbrio entre maximizar o retorno dos seus investimentos e minimizar o risco de uma carteira, e se propõe a selecionar os investimentos de forma a diversificar os seus riscos sem reduzir o teu retorno esperado. Traduzindo, essa teoria fala sobre diversificar os investimentos, não colocar todos os ovos numa só cesta para aumentar o possível retorno, mas tentando reduzir os riscos também. E como essa teoria propõe essa diversificação, investindo em lugares que tenham baixa correlação entre si, ou seja, lugares que não sejam do mesmo setor da economia ou da mesma instituição também. Seguinte, exemplo. Se você já investe em ações de empresas do varejo, na próxima vez que você for investir, você poderia escolher uma empresa de energia ou de telecomunicações, já que são setores completamente diferentes, tá? Só que além da teoria de Markowitz, eu também gosto bastante de usar percentuais fixos para cada categoria de investimento e rebalancear de acordo com as oscilações desses investimentos. Eu vou dar um exemplo que não é uma recomendação, tá? De forma nenhuma. O que você pode fazer, por exemplo? Você pode investir em 75% em renda fixa, 20% em renda variável e 5% em câmbio. Não é uma recomendação, é um exemplo numérico, tá? Depois do primeiro mês, você vai ver que esses investimentos eles se comportaram, eles oscilaram para cima, para baixo e tal. Vamos supor que a tua carteira ela foi para 77% em renda fixa, ela estava em 75%, ou seja, valorizou a renda fixa. Ela foi para 19% em renda variável, ela estava em 20%, então diminuiu um pouco também. E 4% em câmbio também diminuiu 1%. Tá? Ou seja, os investimentos de renda fixa valorizaram, renda variável e câmbio desvalorizaram, certo? Usando os percentuais fixos para rebalancear para cada categoria de investimento, o ideal é que você invista mais em renda variável e câmbio para reequilibrar novamente a tua carteira. E se precisar, até vender um pouco da renda fixa para investir mais em renda variável e câmbio. Você pode estar com uma dúvida agora. Peraí, Lucas, você está dizendo que é para investir mais, comprar mais ações, mesmo elas tendo desvalorizado? Sim, é isso que eu estou te falando. Tá? Se você fez a tua lição de casa direitinho e estudou em quais ações você quer comprar, essa queda nos preços das ações, elas só fazem com que elas ficassem mais baratas. O que você já investiu no mês passado, por exemplo, comprando a R$40, se hoje está 35, ficou em promoção, você está comprando mais barato do que você comprou antes. Então não é um problema você comprar mais, você reinvestir mais, tá? E quando você investe em queda, você dá uma equilibrada nesses preços também. Só que peraí, eu não estou recomendando que você sempre
compre ações em queda, não é isso, tá? Mas se você estudou direitinho de quais empresas você quer se tornar sócio, essa ação, se ela ficou mais barata, por que não comprar mais delas, né? E usando essas duas teorias, a teoria de Markowitz e a teoria do percentual fixo, a tua carteira de investimentos ela tem tudo para te dar ótimos resultados daqui para frente, ou pelo menos resultados que te ajudem a a ficar no caminho mais curto para atingir a tua independência financeira. Esses foram os 4 principais formas de você acelerar, o 4º ponto de você acelerar a tua independência financeira e encurtar demais o caminho para você atingi-la. Eu quero saber, antes de finalizar essa live, se você tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, algo sobre investimento, sobre a teoria de Markowitz, sobre qualquer ponto, sobre economia, Eu trouxe um mega apanhado, já que hoje é dia da independência do Brasil, eu trouxe um mega apanhado de tudo que eu já falei sobre independência financeira para te falar o caminho mais curto para você atingi-la. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, me manda agora. Vai ser muito legal poder interagir com você agora, com vocês agora, e poder tirar essas dúvidas em tempo real para que, enfim, mais pessoas possam ver também sobre essas dúvidas e depois essas respostas e poder aprender também. Então, se você tem qualquer dúvida, me manda agora que eu tenho uma última frase para te falar aqui para fechar a live de hoje. Então, vou esperar aqui ver se tem. Se não tiver, também manda um joinha, manda um ok para eu saber que tá tudo bem. Se não, manda a tua dúvida para mim, que vai ser um prazer poder responder a tua dúvida ao vivo, beleza? Acho que não temos dúvidas. Se não temos dúvidas, vou encerrar uma frase que eu falei agora no começo dessa live, mas que eu achei ela muito boa, citando de novo um filme que eu assisti ontem da Marvel. Se você não mirar em nada, você não vai acertar em nada. Então a gente está falando sobre objetivos, sobre independência financeira, sobre encurtar o caminho da tua independência financeira. Se você não tiver um objetivo, mesmo que ela não seja independência financeira, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, não é importante, se você não mirar em nada, você não vai acertar em nada. Fica com essa frase agora pra gente fechar essa live, a gente encerrar essa live. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Mas qualquer dúvida, me manda por mensagem, me manda por WhatsApp, me manda por e-mail, manda no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, no meu LinkedIn, manda por e-mail, manda pela minha consultoria, manda a dúvida por onde você estiver. Mas não fica com ela, tira a dúvida depois comigo, beleza? Pessoal, fundos imobiliários cobram IR? Boa, Rodrigão, boa pergunta. Seguinte, quando os juros que você recebe, os aluguéis que você recebe dos fundos imobiliários, até agora são isentos de imposto de renda. Tem uma lei tramitando agora na Câmara, tá, dos deputados, senadores e tal, que talvez não tire essa isenção. Mas quando eu estou gravando essa live no dia 7 de setembro de 2021, os aluguéis que você recebe dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. O que é cobrado de imposto de renda? Quando a tua cota do fundo valoriza na bolsa, tá? Essa valorização, quando você resgata, você paga 20% sobre essa valorização, tá? Então sim, você paga imposto de renda sobre o que valorizou. Então se você comprou a 100 e vender a 120, você paga 20% sobre R$20, que vai dar R$4, isso. Então vai dar R$4 no final das contas. Mas o que você recebe de aluguéis, tá? Assim, constantemente, mensalmente, você até agora não paga imposto não. Beleza? Consegui responder? Espero que tenha dado certo aí a resposta também. Pessoal, mais dúvidas? Mandem por aqui. Senão eu vou encerrar a live daqui a pouquinho. Vou só esperar que tenha um delayzinho assim, entre a hora que eu falo e a hora que vocês escutam. Então, esperar um pouquinho aqui. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe 3. Bora? É isso? Partiu o feriado? Valeu, galera. Muito obrigado. Boa noite pra vocês e fui!